Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui no nosso Clica aí Jurídico mais uma vez para falarmos de temas super relevantes do direito penal, processo penal, constitucional, do que vocês quiserem, direito civil. Mas hoje o nosso tema será sobre TCC, ou tese de laurea, ou monografia científica, como vocês precisarem e quiserem chamar. No vídeo passado eu dei algumas dicas sobre as primeiras fases da elaboração do nosso TCC. Hoje eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento da sua tese de laurea ou monografia científica. E aí, o que é importante, o que é necessário para o desenvolvimento? Professora, eu já desenvolvi o meu tema, eu já desenvolvi meu problema de pesquisa, já desenvolvi minha hipótese de pesquisa, já tenho uma bibliografia legal. E agora? Preciso sentar e começar a escrever. Começo a escrever da introdução? Eu não acho uma boa ideia, nem introdução nem conclusão. Por quê? Porque a introdução e a conclusão devem ser escritas ao final do seu trabalho. Já explico por quê. Porque na introdução você vai falar sobre cada um dos capítulos e o que você pretende estudar em cada um dos capítulos. E na conclusão você vai falar quais foram as conclusões tiradas desses capítulos e do final da obra toda, né? Se você conseguiu resolver o seu problema de pesquisa com a sua hipótese ou se você não conseguiu resolver esse problema de pesquisa. Portanto, para saber exatamente o que foi tratado, o que será tratado em cada capítulo, é melhor que você deixe para fazer isso no final, porque daí você tem uma ideia de todo o seu trabalho e não só uma ideia inicial, até porque você começa a escrever os capítulos e no meio do caminho você vai para outro viés, você aborda outras questões, então muitas vezes você escreve uma introdução no começo e você não consegue usar ela no final. Então deixa introdução e conclusão, mesma coisa a conclusão, deixa introdução e conclusão para o final do seu trabalho, para escrever depois que você escreveu os capítulos. Em relação aos capítulos, uma monografia bem tranquilinha, simples de fazer, sem muita complexidade. É importante escrever 3 capítulos pelo menos. Um capítulo que vai falar sobre o primeiro aspecto do seu tema, um segundo capítulo que vai abordar um segundo aspecto e um terceiro capítulo que vai unir os dois. Por exemplo, puxando o gancho do vídeo anterior das dicas iniciais do TCC. Se eu vou falar sobre a importância do estado puerperal para a tipificação do crime de infanticídio, muito provavelmente eu vou dividir esse trabalho em 3 capítulos. No primeiro capítulo, eu vou falar sobre o tipo penal de infanticídio, os elementos do infanticídio, sobre a tipificação de uma forma geral, como esse tipo penal é tratado pela doutrina e pela jurisprudência. Num segundo capítulo, eu vou falar sobre o estado puerperal e aí tentar traçar o conceito de estado puerperal para a medicina legal, para a doutrina do direito penal, em relação aos julgados dos principais tribunais. E depois, no último capítulo, é que eu vou unir os 2 elementos. Eu vou falar do estado puerperal e da importância da prova desse estado puerperal dentro do tipo penal de infanticídio. Isso é bastante importante para a gente poder casar, porque às vezes nós professores e os examinadores da banca, eles pegam vários trabalhos que não são conectados. O aluno começa a falar de um assunto, aí depois ele fala de outro que não tem nada a ver com o de cima e termina falando de um terceiro. Os assuntos, eles têm que se entrelaçar. Então, quando você termina o primeiro capítulo, ele precisa ser a deixa para você começar o segundo. Precisa ter um raciocínio lógico entre os capítulos. E todos eles devem estar conectados com o seu tema de pesquisa e com o seu problema de pesquisa. Isso também o aluno não pode esquecer, porque senão ele começa se propondo a falar da importância do estado puerperal no infanticídio e acaba falando de homicídio privilegiado. Tomem muito cuidado com isso, para que isso não aconteça. Uma outra dica importante no desenvolvimento do seu
trabalho, do seu TCC ou do seu artigo científico, é o de não esquecer de fazer a devida referência bibliográfica através de citação de nota de rodapé. Essa referência bibliográfica pode ser por meio de citação em nota de rodapé ou pode ser naquele sistema de parênteses, ao final remetendo para a bibliografia. O importante é que você cite a fonte de pesquisa. Professora, mas eu não fiz uma citação literal, eu fiz uma citação, eu peguei aquela informação e escrevi no texto com minhas próprias palavras. Mas vejam, desde que aquela informação não tenha nascido de você, que você tenha visualizado através de uma outra fonte, você precisa indicar essa fonte de pesquisa, da onde foi retirada. Isso é feito de forma muito tranquila através da nota de rodapé. Então, na nota de rodapé, você vai colocar ali a sua referência bibliográfica, inclusive com a página do livro de onde você tirou. Ou então, se foi uma fonte da internet, você coloca ali o site, acesso em, a data e, se possível, inclusive o horário. Isso vai dar maior credibilidade à sua pesquisa, porque significa que você pesquisou em várias fontes para poder dar aquela informação. Quanto maiores as notas de rodapé, quanto maiores as referências da sua bibliografia, mais credibilidade científica tem o seu trabalho. E uma dica importante: quando eu estou escrevendo os meus artigos científicos, toda vez que eu faço uma citação em nota de rodapé de uma determinada referência bibliográfica, eu já pego, copio aquela referência e coloco na bibliografia. Dessa forma, você vai fazendo concomitantemente as notas de rodapé e a bibliografia, de forma que todos os títulos que estão na bibliografia também estão nas notas de rodapé. Tudo bem? Então, são dicas intermediárias para a elaboração do TCC, de uma forma bem simples, bem suave. Logo mais faremos o terceiro vídeo sobre introdução, conclusão e normas da ABNT, que também são importantíssimas. Um beijo grande para vocês e até a próxima!